Como estudar a Bíblia? O interessante é que a própria Bíblia, ela responde de como a gente deve estudá-la. E para responder essa pergunta, a gente vai aqui no livro de Isaías, no capítulo 28, o versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Interessante que a Bíblia, ela é um livro diferente de todos os outros. Quando a gente quer estudar um assunto secular, português, história, ciências, a gente quer estudar algum determinado assunto, a gente vai lá no índice, nas primeiras páginas, e lá a gente pesquisa, por tema o que a gente quer estudar. E ali tem a paginação, a página onde está falando tudo sobre aquele assunto que a gente quer estudar. A Bíblia não é assim, a Bíblia é diferente. Ela não tem um índice lá no início, aonde está lá especificado todos os tipos de assuntos, e a paginação. Não, isso não existe na Bíblia. Por isso que o profeta Isaías, ele fala que é um pouco aqui, um pouco ali. Em que sentido o profeta quer nos dizer? Que quando a gente quer estudar a Bíblia, quando a gente quer entender a Bíblia, a palavra de Deus, se eu quero estudar sobre um determinado assunto, por exemplo, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Eu tenho que pegar um pouco aqui e um pouco ali. O que isso quer dizer? Eu tenho que pesquisar nas Escrituras aonde fala sobre esse assunto da volta de Jesus. Como, por exemplo, no livro de Mateus tem textos que falam sobre a volta de Jesus. Eu tenho que pegar lá, ler. Eu tenho que pegar também textos que falam sobre a volta de Jesus no livro do Apocalipse, no livro de João, no livro de Marcos. Aí eu pego todos esses textos, eu junto eles, eu vou ter uma compreensão melhor sobre o assunto. A gente vai ver aqui agora qual era o método que Cristo usava. E a gente vai entender pelas Escrituras que ele usava o mesmo método aqui que o profeta Isaías nos disse. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, tem a história dos discípulos no caminho de Emaús, certo? E esses discípulos, eles estavam ali voltando para Emaús, estavam, em Jerusalém. Eles tinham visto o que tinha acontecido com Cristo tinha morrido na sexta-feira. E no domingo ali eles voltam para Emaús, tristes, cabisbaixos. E a Bíblia diz que Jesus, Jesus o acompanhou, aproximou e ia com eles para Emaús. E aí Jesus pergunta para eles porque eles estavam tristes e tal. E eles falam assim: você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias, o Cristo, aquele que a gente pensava que viria para libertar o povo, a nação de Israel e tal. E aí Jesus, a andar com eles ali para Emaús, diz uma coisa muito interessante aqui no versículo 25. E ali a história diz que eles não reconheceram Jesus e Jesus ia com ele conversando com eles. E olha só o que Jesus responde aqui no verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus aqui, ele usa o mesmo método do profeta Isaías. Aquilo que o profeta Isaías falou lá no capítulo 28, versículo 10, que é um pouco aqui, um pouco ali. Jesus também apresentou para os discípulos ali esse mesmo método. Jesus pegou o que falava a seu respeito, o que deveria acontecer com ele, no livro de Moisés, que ali é o Pentateuco, do livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, e também discorrendo por todos os profetas ali do Antigo Testamento, inclusive o próprio livro do Isaías, de Jeremias, Ezequiel, Daniel, ou seja, em todas as partes ali no Antigo Testamento que falava dele mesmo, o que deveria acontecer com ele, Jesus discorrendo por todas as Escrituras,
ensinou para os discípulos o que contava-lhes a seu respeito. Ou seja, Jesus usava esse método. E é um método que também a gente deve usar para que a gente possa entender qualquer assunto na Bíblia. Eu espero que você tenha entendido sobre esse tema. Então, quando você quiser entender sobre qualquer assunto na Bíblia, pesquise, vai a fundo, pesquise onde tem, qual é o livro, qual é o capítulo, qual é o versículo, vai em outros livros, junta todos esses textos e aí você vai ter uma compreensão melhor do assunto que você quer estudar. Que Deus o abençoe e que Deus abençoe e ilumine a sua mente a cada dia no estudo das Escrituras.